Oi, gente, tudo bom? Então, mais uma vez eu tô aqui querendo fazer um vídeo legal, bacana, falando as coisas engraçadas dos meninos, contando alguma curiosidade, mas mais uma vez eu tenho que parar pra gente poder fazer mais outra denúncia. Dessa vez não é da saúde, mas é na educação. Depois que a gente voltou aqui pro Brasil, eu fui embora porque várias coisas me incomodavam, mas depois que a gente voltou, acho que agora eu ter as crianças, me incomoda muito mais. E eu vou ler uma carta, que eu já fiz uma denúncia mesmo, já no Conselho de Educação e tudo mais. Mandei também para a Prefeitura de Belo Horizonte, uma vez que meus meninos estudam no UMEI. Meu nome é Glauciele Santana, eu sou formada em Comunicação Social, bacharel em Publicidade e Propaganda. Eu sou formada pela UniBH. Além de atuar na minha área, sou professora de música, dança e capoeira. Tenho uma academia que trabalha exclusivamente com arte e cultura brasileira, com a sede lá nos Estados Unidos, uma filial aqui no bairro Sion, em Belo Horizonte, e outra que a gente está para abrir na cidade de Sete Lagoas, provavelmente. Me dedico há mais de 26 anos à música e meu trabalho pode ser reconhecido quando vocês usarem o nome Glau Santana ou banda. Em 2010 eu fiquei grávida de trigêmeos e hoje eles têm 5 anos, estudam na UMEI lá de Lisboa, que fica na UFMG. Desde então eu divido meu tempo entre eles, entre as crianças e todas as funções que eu já citei acima, além dos estudos, pesquisas, atualizações necessárias para cada tipo de trabalho que eu desenvolvo. Por essas e outras razões eu me tornei uma das pessoas mais compreensivas do mundo. Entendo o tempo de cada um, aceito todo tipo de opinião, comentário, levo em consideração toda e qualquer informação que chega a mim. Aprendi que nada e ninguém desmerece ser ouvido. Grandes ideias podem surgir da mais humilde conversa com quem menos imaginamos. Por isso, tenho opiniões fortes sobre os assuntos que me cercam. Tenho mesmo e quando preciso eu falo. De 2011 até o final de 2014, a gente morava nos Estados Unidos, eu, meu marido e os trigêmeos. Aqui em Belo Horizonte eu consegui, quando a gente voltou, coloquei as crianças numa escola particular, mas ficaram por apenas 2 meses, porque já era outubro e começou férias e tudo mais. Procurei, em 2015 as crianças já estavam alfabetizadas, falavam 4 línguas, faziam contas matemáticas e outras 1000 habilidades com música, dança, tudo. E eles foram para uma escola que chama Escola Francisco Azevedo, aqui na rua Pitt, no bairro União. Também é uma escola da Prefeitura. De fevereiro de 2015 a junho de 2015, conseguiu acabar com o interesse e simplesmente desapareceu com inúmeras dessas habilidades que as crianças apresentavam. Então, de tudo que meus meninos fazem. Meus meninos eles são loucos com livros, a gente tem cantinho da leitura aqui em casa e tudo, eles me pedem livros e livros e livros desde sempre. E depois que eu coloquei eles nessa escola, eles não queriam ir para a escola. Meu menino voltou a fazer xixi na roupa, eles não queriam, eles choravam. Pedia para não conversar com eles em outras línguas e me pedia para falar com todo mundo que eles não sabiam ler, que lá na escola eles não sabiam o que fazer. Então eles chegaram ao ponto de me fazer levar a médico, que concluía sempre a mesma coisa. Eles tinham uma capacidade acima da média. Procurando uma saída, decidi mudar as crianças de escola e, por indicação, escolhi a UMEI. Como sempre, eu falei com os professores, coordenadores, diretoras sobre todas as atividades que eu exerço e coloquei à disposição. No começo do ano letivo de 2016, na reunião de pais, né, na primeira reunião desse ano, queríamos todos falar sobre o desastre da festa de fim de ano de 2015. Foi um desastre. Eles pegaram um lugar que cabiam menos pessoas do que estavam lá. Os pais, eles não tinham uma equipe para filmar e fotografar, então todos os pais levantavam na hora que os meninos iam pro palco. Tava um calor infernal, os meninos acabavam de apresentar, os pais pegavam os meninos e iam embora, ou seja, os últimos que apresentaram não tinha ninguém mais lá dentro. Quando eu cheguei, o som estava pitando, o microfone não funcionava, a professora que estava lá dentro estava desesperada. Eu deixei meus meninos com as professoras e corri para poder ajudar no pouco que eu sei lá no som e conseguimos mais ou menos levar o negócio até o final. Mas bom não foi não, e ninguém gostou. Então, todos se mostraram, além e apesar de tudo, muito comprometidos em tentar ajudar a transformar a festa, em um sucesso no final de 2016. E mais uma vez eu me coloquei à disposição. Por quê? Por causa da publicidade, eu sei fazer foto, sei fazer vídeo. A gente podia pôr uma pessoa para tirar foto, uma pessoa para filmar, depois a gente editava tudo e entregava para os pais. Num DVD, foi essa a ideia. Vai vendo. No início de março,
me foi apresentada uma ideia que podia ajudar muito na escola, não só na UMEI, mas qualquer escola, a economizar e melhorar o relacionamento junto a funcionários e pais. Eu estou falando na medida de informação, de chegar mesmo informação e tudo mais. Conhecendo também o calendário escolar, queria apresentar algumas ideias e me dispor a ajudar nas festas, uma vez que, além da banda, eu trabalho todo dia com cultura brasileira, viajando um monte de vezes para dar curso e falar sobre o assunto no mundo. Então, eu queria também conversar com eles, além de tudo que eu trabalhava, que quando precisasse na escola a gente tinha como atender a parte da dança, da música. Minha mãe toca sanfona, a gente tem percussão, a gente tem som, a gente sabe como mexer com. Então eu estava me colocando à disposição da escola. Aí eu tentei levar as informações para a senhora Edmeia Costa, que é a diretora, e senhora Consolação Oliveira, que é a vice-diretora, chegando a marcar o melhor dia e hora. A Edmeia ela é diretora de mais outras 2 escolas, se não me engano, e quem fica lá na escola é a Consolação. Frisando, eu tentei, não passei nem da secretaria. Antes de apresentar qualquer ideia, eu recebi um não. Então a coordenadora não deixou nem eu chegar a conversar com elas, ela chegou lá, ela me deu ainda um complemento, ela não falou só não, ela falou assim que não sabia do que se tratava e que não queria saber. Aí confesso que eu voltei para casa no mínimo chocada. Começava a fazer sentido o motivo de estarmos indo socialmente tão mal. Afinal, a escola é o começo de tudo. E justamente nesse começo, a gente está falhando. Como se não fosse o suficiente, ao sair da escola, dias depois, no estacionamento, tinha um carro prendendo o meu. E aí eu pensei, né? Só pode ser uma mãe ou um pai que precisou levar a criança lá dentro da sala de aula rapidinho. Eu entrei no meu carro e fui esperar, porque quando eu preciso, se eu prendo alguém, eu vou prender ele durante 5 minutos, vou deixar o menino na sala de aula e vou voltar. Passou meia hora. E aí eu, com medo de me atrasar, que eu tinha um cliente, eu pedi o rapaz do lado para tirar o carro e esse senhor falou comigo, eu não sei dirigir, eu tô esperando minha mulher voltar, mas tá aqui a chave, se você puder tirar. Aí eu manobrei o carro, porque para sair da vaga tava muito difícil, que ele tava me prendendo, tinha um montão de areia, o carro dela tava prendendo o meu carro e a ponta ainda do carro da outra pessoa. Com muito custo eu tirei o carro dele, consegui... Meu carro nem tem direção hidráulica. Aí depois de uns 15 minutos eu consegui tirar o meu carro. Na hora que eu tava colocando o carro dele na vaga de novo, ainda tendo que manobrar pelo carro, que tava um carro preto que tava parando o meu carro. Para minha surpresa, sai da escola para colocar o carro na vaga. Quem? A cônsul, que é a vice-diretora da escola, a senhora Consolação. Era da responsável pela escola o carro que prendia o meu. Eu não recebi nenhum pedido de desculpa. E ela repetia diversas vezes, tem pai deixando o carro aqui e indo trabalhar de ônibus. A gente que trabalha aqui na escola fica sem vaga. Aí eu olhei para ela e falei assim, não é o meu caso. E ela continuava falando a mesma coisa, mas tem pai que tá deixando o carro aqui. Não é o meu caso. Porque eu chego, deixo os meninos e vou embora. Aí ela falou mais uma vez, mas eu vou fazer isso mesmo, porque toda hora que eu chegar aqui que não tiver vaga, eu vou prender outro carro. Ai, gente, eu vou falar com vocês, é difícil demais. E eu vi que a postura dela não ia mudar, que ela não ia pedir desculpa. Eu entrei dentro do meu carro e fui embora. E foi quando eu comecei a escrever. Eu já estava indignada com essa coisa da escola só querer falar e a gente não ter opinião nenhuma. Eu fiquei muito indignada de ir lá tentar ajudar. Pra que tem lei pra pai ir em reunião? Se a gente não vai poder fazer nada, se é só a escola que vai falar. Minha vontade de ir embora não é novidade, nem segredo. E fatos assim me fazem ter certeza de que eu não quero que meus filhos cresçam aqui. Queria dar uma pausa, vocês não acham que eu sou uma louca que acha que tudo nos outros países é melhor. Não, a gente tem muita coisa bacana aqui, a gente tem muita coisa legal. Mas quando se trata do seu filho, da educação dele, escolher meu filho ter o melhor, e diga-se de passagem, de um tempo pra cá as coisas estão ficando bem ruins pro lado de cá, eu escolho ir embora para eles poderem ter uma educação melhor. Um pouco antes das férias agora, de julho de 2016, eu comentava o ocorrido na entrada da escola com a Isabel, que é a que toma conta do Caetano, um dos meus trigêmeos, quando a vice-diretora, a Consolação, passou por nós. Eu estava contando para a Isabel as diferenças entre as escolas daqui e das que eu dei aula lá nos Estados Unidos,
E como é que eu estava indignada com a postura da coordenação e da direção mesmo. Falei que era um absurdo eles não escutarem os pais e falei que foi horroroso o que a vice-diretora, que na verdade a diretora, que é ela que fica lá, que a pessoa que é responsável pela escola tem uma postura dessa com uma mãe, ou que seja com outros pais, que eu não sei quantas pessoas que ela prendeu lá no Aí, pra minha surpresa, eu conversei com ela num dia, no outro dia eu fui levar o Caetano, ela não tava na sala de aula. Quando eu fui saber por quê, porque o Caetano pergunta, sabendo, né? Cadê Isabel? Cadê Isabel? Suspensa porque ela falou comigo. Ela foi reprimida porque ela conversou com a mãe do aluno que ela é designada para olhar. Como que ela vai saber o que passa com o Caetano se ela não conversar comigo? Como que ela vai saber qual decisão, né? Qual caminho que ela vai tomar com ele, dependendo do que ele falar ou dependendo do que ele precisar, se ele dormiu direito, se ele comeu direito, para saber por que das reações deles na escola. Coisa mais fácil de você saber como uma criança é você conhecendo a família dela. Porque o que ela escuta e o que ela vê dentro de casa é o que ela vai fazer lá na escola. E aí eu queria fazer uma pergunta: desde quando qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer empregador pode te falar com quem você pode conversar ou não? Desde quando, porque você trabalha num lugar, você não pode ter opinião sobre ele? A Isabel não me falou nada, não. Mas se ela tivesse me falado, se ela falasse, eu concordo com você, acho que a escola é muito ruim, ela tá no direito dela de ter uma opinião sobre o lugar que ela trabalha. Aí eu pergunto, que instituição é essa? Que tipo de gestão é essa? Aí na reunião da escola, eu ouvindo outros pais, eu descobri mais um monte de abuso de autoridade, a lateralidade da escola que só quer falar e ela não quer ouvir os pais, desrespeito, favorecimento de poucas pessoas lá dentro por causa de condição social de algumas pessoas que estão lá, de alguns pais, porque tem pais e alunos que podem e a outra maioria não pode. Eu já tô buscando outra escola para os meninos, apesar de eu tô sem esperança do que minha última esperança pela frente está nas professoras que tentam desenvolver o melhor trabalho possível junto às crianças, apesar do baixo salário, das ordens vindas de cima, porque muitas vezes a gente vai falar alguma coisa com a professora e ela fala, não é comigo, é lá em cima, da impossibilidade de tomar decisões por si mesmas, mesmo sendo dentro da sua sala de aula e se tratando dos seus alunos. Quem conhece o aluno é a professora. Ela que fica com ele todo dia, é assistente, é que atende da sala de aula. Porque ela não pode alfabetizar. Como assim você não pode alfabetizar uma criança que já é alfabetizada? Dá para ela o que ela precisa. Pelo amor de Deus, gente. Essa escola, esse pensamento, esse jeito que vocês estão levando, vocês vão levar as crianças da gente pro buraco. Vocês não querem crianças inteligentes, crianças interessadas. Você quer esse lixo que tá para continuar essa merda dessa roubalheira. Eu vi uma propaganda da prefeitura falando que as UMEIs são melhores do que as escolas particulares. Eu acho que os filhos dos políticos não estudam nas UMEIs, porque senão eles saberiam que não é. E tem muita coisa ainda para poder acertar, muita coisa para poder colocar no lugar. Então eu vou pedir que compartilhe, que tenta chegar, se você passa pela mesma coisa, denuncia, entendendo o que está acontecendo, coloca. Com a nossa sociedade, a gente está acostumando com a violência, a gente está achando tudo normal. Não é normal. Não é normal uma escola tratar os pais desse jeito. Não é normal uma escola suspender uma professora que conversa com uma mãe, uma assistente que seja. Não é normal uma escola privilegiar uns e não outros. Uma escola que discrimina e uma escola que escolhe quem é que vai isso ou aquilo, dependendo do benefício de si próprio. Fica nessa carta minha denúncia quanto ao que vem acontecendo na UMEI lá de Lisboa, que deve estar acontecendo em tudo quanto é escola aqui. Espero que sejam levados em consideração, que mesmo a escola fechando, porque vai fechar, os profissionais que trabalham lá irão continuar atuando em outras escolas e devem passar, no mínimo, por uma reciclagem. Gente. Obrigada e boa sorte.